quero perguntar ao senhor o seguinte: o senhor é investigado pela Polícia Federal por espionagem ilegal de autoridades, jornalistas, servidores públicos e políticos. E a Polícia Federal lhe disse no seu interrogatório, o senhor disse, a Polícia Federal lhe disse num documento que é público, que o First Mile, que é aquela ferramenta de espionagem, foi usada principalmente no seu período como gestor da ABIN. Eles usavam a palavra principalmente, mas foi ao todo, 90% do tempo foi usado no seu período como presidente da ABIN. O que o levou a usar o aparelho do Estado para investigar pessoas que o senhor achava que eram inimigos do governo daquela época, quando o papel da ABIN não é esse, o papel da ABIN é segurança do Estado? Ótimo, obrigado pela oportunidade de destrinçar essa questão. É o contrário. Eu que desvendei a caixa preta da ABIN. E, infelizmente, de uma forma que hoje se vê o que está acontecendo em âmbito judicial, as investigações que eu iniciei com a possibilidade de irregularidade se voltam com a pessoa que fez a apuração. Candidato, eu quero interromper, sabe por quê? Porque essa resposta o senhor tem dado sempre, mas eu fui estudar o assunto. O senhor, de fato, iniciou a investigação após o uso completo do contrato. Quando o contrato acabou, é que o senhor iniciou a investigação. O senhor investigou depois que usou. Usou durante muito tempo, durante todo o tempo, principalmente no seu período. Quando encerrou-se o contrato, em 30 de agosto de 2021, aí o senhor iniciou a investigação. Então, isso não é verdade, não é assim que está acontecendo. Então, eu queria voltar à pergunta. Por que o senhor usou o aparelho do Estado para investigar supostos adversários do seu antigo chefe? Negativo. Então tem que me dar uma oportunidade que é complexo, mas tem uma cronologia, inclusive com vários fatos e documentos. Eu entrei na ABIN, tomei posse em julho de 2019. Menos de 6 meses, você adentra, você verifica o que está acontecendo. A ABIN era completamente analógica, não havia sistema algum, papel. Quando eu vi, era algo proposital para não haver controle. Eu sou oriundo da Polícia Federal, que após o regime militar, as instituições policiais acabaram tendo um grande controle. A Polícia Federal é controlada pela sua corregedoria, pela controladoria, pela defensoria, pela advocacia, pelo judiciário, pelo Ministério Público em controle externo e interno e vários entes e, lógico, a própria OAB. A ABIN só era controlada por um controle interno que não era da CGU, a sua corregedoria e o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não faz o controle devido. Quando eu vi as aquisições completamente sem controle, e o que eu fiz, logo que eu entrei, menos de 6 meses, verificando a situação, eu passei um pente fino, eu iniciei o processo da minha caneta para verificar todos os hardwares e softwares que estavam sendo utilizados ali. Veio com foi um trabalho feito pela controladoria que verificou algumas irregularidades. O First Mile foi apontado que estava correto e acabando, e que poderia ser substituído. Eu estava ciente que poderia estar tendo ali uma inteligência privada. E eu fui diretamente no First Mile. Diretamente no First Mile, perguntei ao diretor responsável. O diretor responsável não me dava informações, chegou ao ponto de eu exonerá-lo e encaminhei tudo para a corregedoria. Acabou que se verificou nos trabalhos da Polícia Federal que esse diretor foi encontrado $170 mil com ele e ele estava pagando os logs. A única autoridade que foi colocada até hoje ou ex-autoridade, foi o ex-deputado Jean Willis, que se colocou... É verdade. É o que eu vejo da imprensa, que não tem acesso. Não, olha, a lista é tão grande que nem vai tomar. Olha, vamos lá. Lista aqui, ó, só olhar aqui, ó. Davi Miranda, Jean Willis, Leandro Demore, Rodrigo Maia, Joyce Hasselmann, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Arthur Lira. Não. Essa lista toda... Completamente errado. Essa lista toda está nos documentos, Deixa eu lhe explicar. First Mile, somente o Jean Willis, antes da minha entrada. Então, se havia uma ABIN paralela, estava sendo praticado antes. Colocam Rodrigo Maia, Joyce Hasselmann, ministro do STF, em nenhum momento há First Mile deles.
Vamos fazer um paralelo com o que está acontecendo com o STF e TSE? A Polícia Federal está entrando nas casas das pessoas. Na minha, fez um mandado de busca e apreensão, eu parlamentar, de algo que ele está investigando antes do mandato, ou seja, sem competência para isso, celular, telefone. E o que encontraram de monitoramento até hoje? Zero. Onde estão esses monitoramentos? Zero. Os relatórios desses monitoramentos? Zero. Esses monitoramentos que falam aí, falácia para incriminar, geraram algum benefício para alguém, presidente Bolsonaro? Zero. Geraram algum prejuízo para alguém? Zero. E aí, um momento, deixa eu terminar o raciocínio. Quando você vê que há uma vaza-toga, como estão chamando, agora, 5, 6, 7 reportagens agora demonstrando o TSE... O senhor está fugindo do assunto? Não estou comparando. Está fugindo do assunto? Não estou. O senhor está fugindo do assunto? Estou comparando. Deixa eu fazer a comparação, não, que isso é importante. Deixa eu falar primeiro. No STF, TSE... E o senhor responde. Eu vou lhe respeitar, mas eu preciso terminar esse raciocínio. Tá certo. O senhor sim encerrou, como eu disse, após o uso abusivo do First Mile. E aí, uma prova desse uso abusivo é que 49% das consultas no First Mile foram durante outubro de 2020. Era o período eleitoral. Eu queria que o senhor me explicasse isso. Não há nenhum pedido meu para a utilização do First Mile. Eu que estava investigando. As investigações estão mostrando isso. Onde o setor que tinha o controle das senhas e utilização era um departamento próprio. Esse diretor não trazia as regras básicas de finalidade do porquê estava utilizando. Eu exonerei essa pessoa. E essa pessoa, como ele não trouxe, eu encaminhei a corregedoria. Quando você é um diretor-geral e há uma irregularidade, você encaminha a corregedoria. Foi essa pessoa que estava apagando os logs. Eu não estava fazendo nada. Voltando à situação, quando se verifica que na ABIN não tem monitoramento algum, só as narrativas que está tendo vazamento. Miriam, tem uma coisa que você vai concordar comigo. Eu fui ouvido pela Polícia Federal, fiquei 7 horas, respondi todas as perguntas. Eu não tenho acesso ao meu interrogatório. O meu advogado não tem acesso ao que foi apresentado para mim. E a imprensa tem acesso completo e pincela 500 páginas para levar narrativas. Volto. Não há inquérito na questão para apurar o TSE e o STF e de plano se vê completa, procedimental, abuso de poder, desvio de finalidade, quebra do sistema acusatório, um magistrado que fica como julgador, acusador, investigador e vítima, quebra da inércia, quebra da parcialidade e com todas as medidas feitas, demonstradas, pelo monitoramento e contra as pessoas que está supostamente investigando ou perseguindo. Na ABIN não tem nada disso. Na ABIN estão há 2 anos e não tem esse monitoramento. Só o que se joga para a imprensa. Onde estão os monitoramentos, os relatórios e o benefício e o prejuízo para alguém? O Ninguém. O senhor foi interrogado, como disse, 7 horas. O seu interrogatório é público e esses nomes que eu falei aqui estão no seu interrogatório. Esse e outras informações. E nas suas respostas para a Polícia Federal, foram assim, eu não sei, eu não me lembro, mas isso aí o tempo vai esclarecer. E eu vou passar a palavra para a Ana Flor. Só para terminar, o mais importante da coincidência, e eu agradeço pela oportunidade, é que eu que levei a questão... 30 outras instituições adquiriram o First Mile. Foram na ABIN e só eu figurei como investigado a partir do momento que eu me coloquei como candidato a prefeito do Rio de Janeiro, a pessoa que fez todos os trâmites de investigação. Não foi apenas um ofício, foi uma apuração geral, uma apuração específica, perguntas, vários setores, exoneração de um diretor e encaminhamento para a corregedoria. E não há nenhum pedido meu desses monitoramentos. Eu, como diretor-geral, eu fiz a minha parte devida e se voltou contra a pessoa que estava investigando.